Em pleno ambiente tropical de praia, um pedacinho de sertão. Taíba, no litoral oeste do estado, foi o local escolhido por um empreendedor para investir no ramo que tem tudo a ver com cidades do interior, a piscicultura. Numa chácara um pouco afastada da movimentação do litoral, mas cercada pela natureza litorânea, ele construiu um polo de criação de peixes de água doce. O projeto, que começou tímido, cresce em alta velocidade, a mesma velocidade com que crescem os peixes criados na chácara. Os segredos são o uso de tecnologia e atitudes empreendedoras. A chácara Bento Freire, pesqueiro Taíba, pertence ao carioca Ednei Freire e à cearense Miriam Bento. O casal tem uma história muito interessante. Onde hoje o beija-flor mata a sede, antes havia apenas um simples terreno, que geralmente ficava quase submerso quando o inverno sobrecarregava as lagoas que ficam sobre as dunas. A água descia com força, carregando tudo o que encontrava pela frente, devastando a vegetação. Foi aí que surgiu uma ideia. Ednei resolveu fazer um lago para minimizar o impacto da água. Mal sabia que, naquele momento, estava desencadeando um processo que mudaria totalmente a vida dele. Algo que nem sequer imaginava quando ele deixou o Rio de Janeiro. Em 1997, o Ednei, que até então trabalhava no abatedouro da família, ou seja, trabalhava com gado, resolveu deixar São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e veio para São Gonçalo, aqui no Ceará. Estimulado por alguns amigos, alguns anos depois, ele acabou trocando de atividade. De abatedor de gado a criador de peixe, Ednei passou a criar tilápia. Isso realmente nunca havia passado pela cabeça de Ednei, que costuma apostar naquilo que faz, seguindo sempre as orientações e conselhos da mulher. E foi exatamente essa condição que transformou a ideia num grande sucesso. Graças à união entre os dois, o que parecia ser improvável e que ninguém acreditava, tornou-se um grande investimento. O começo, assim como toda fase de experiência, foi muito complicado. Mas Ednei e Miriam contaram com a ajuda do DENOX e outros órgãos que lidam com a piscicultura. Ele resolveu iniciar o viveiro dentro do lago com 3 espécies. Foi o tambaqui e a tilápia também. E o pirarucu. O pirarucu cresceu em média 16 quilos em 10 meses. Foi muita coisa, que ele cresce normalmente 10 quilos num ano. Por que ele cresce tanto aqui no seu viveiro, digamos assim? A ração e muito oxigênio. Apesar de que o tambaqui não depende desse oxigênio, ele também, para quem não tem condições de ter um lago com essa aeração, pode criar o pirarucu, no caso, que ele respira fora, ele não consome o oxigênio que a tilápia precisa. Então é bom que ele faz o controle dos que nascem, todo dia nasce muito, ele come as larvas, ele se alimenta disso e da ração também. Mas por que era tão difícil acreditar no sucesso de Ednei? É que quem chegava à chácara não imaginava como e onde ele poderia criar peixe. O que todos viam era apenas um lago no meio da propriedade. Um lago muito bom para tomar banho com a família, se divertir, uma boa manhã de lazer. Ednei e Miriam pensaram diferente. Tinha aqui muito peixe, eu fiz esse lago de amortecimento para as águas, né? Para construir nossa casa. E aqui eu tinha carpa japonesa, tambaqui, mais para enfeite e para comer com os amigos. Meus amigos incentivaram. Aí eu comecei a tentar devagar, ir daqui, dali. Hoje é uma realidade. A gente já vive com a renda daqui, ajuda muito a renda familiar. Um dos segredos do sucesso do Ednei é exatamente a otimização do espaço. Esse lago não tem mais do que 600 metros quadrados e a profundidade não chega a 80 centímetros. Dá para perceber claramente que o Glauber e o Cláudio Messias estão com água pela cintura. Apesar de raso, o Ednei cria aqui, nesse espaço, algo em torno de 15 mil tilápias. Ednei usa uma técnica diferente para garantir a produção com pouquíssimas perdas no pequeno lago. Aeradores para oxigenar a água. A técnica foi adotada depois de pesquisas e de uma consulta a especialistas em Santa Catarina. Eles usam esse tipo de aeradores, que serve para cada um coloca 2 kg por hora em média de oxigênio e limpa todo o fundo do lago, amônia, etc. Então o que acontece? Tem dado um efeito muito surpreendente. Por isso tenho 4, pelo volume de peixe que é muito. Entende? Mas os peixes, como você vê, muito bonitos, muito viçosos, entende? E muita gente querendo o nosso peixe por isso. Ele é criado solto e com uma ração de excelente qualidade, a ração carnívora. É realmente impressionante o que acontece quando um funcionário se aproxima do lago e joga ração. De repente, as águas mansas se agitam e milhares de peixes nadam loucamente para buscar a alimentação.
No lago da Chácara Bento Freire, na Taíba, local onde poucos acreditavam que se transformaria num polo de piscicultura, existem algumas espécies de peixes como a carpa, a pirapitinga, que é da mesma família do tambaqui, o pirarucu e, é claro, a tilápia. Na verdade, a única espécie comercializada pelo pesqueiro. A tilápia tem um mercado muito maior, muito. A tilápia, hoje falta no mercado da tilápia. Eles pedem, inclusive, para exportar, para a gente mandar para fora. Nossa pretensão é daqui para frente fazer o beneficiamento do pescado. O filé, a linguiça, o hambúrguer, o couro. Para entender essa relação de Ednei com a tilápia, voltamos a um passado não muito distante. Há cerca de 2 meses, para evitar problemas com a produção, o piscicultor escolheu comprar alevinos de qualidade. Ednei procurou a estação de piscicultura do Denox, em Pentecoste. Foi lá que ele obteve os alevinos, que foram transportados para a propriedade na Taíba. Hoje, apenas 60 dias depois do piscicultor colocar os alevinos no lago, o arrasto da rede mostra um resultado surpreendente. As tilápias ganharam em peso e em tamanho. São gordas e enormes. Ednei faz questão de ver a produção pessoalmente todos os dias. O programa Conhecer volta daqui a pouco, mostrando que para alcançar alta produtividade, produtores precisam ser racionais e criativos nos investimentos na piscicultura. Alimento balanceado, transporte inteligente até o consumidor e aproveitamento total dos peixes são regras de ouro para o sucesso da criação de pescado em cativeiro.